E não é que os vilões, Eliana e Egídio, estão mais próximos do que nunca? Eu até que fico pensando aqui, será que a Eliana é uma vilã? Afinal de contas, ela foi traída. E ela, é claro, vai fazer de tudo para se vingar. Afinal de contas, né, ela não quer deixar nada para amante, no caso, a Buba. E será que ela tá certa ou tá errada? Será que ela é realmente uma vilã? Porque o único erro da Eliana na novela toda foi amar demais o Venâncio e dessa forma o seu plano de vingança às vezes acaba se tornando algo, digamos aí, meio cego. Mas a gente vai falar sobre isso e sobre outras coisas que aconteceram na novela Renascer, como a desilusão que o Tião teve com a questão da fé, com a questão da Bíblia, devolvendo a Bíblia graças a um conselho de José Bento. E a gente sabe como o Tião é influenciado e acabou deixando essa história pra lá. Isso porque o homem estava bem animado. O Tião é aquele cara que vai de cabeça dentro das coisas, é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que quando se magoa, ele simplesmente abandona pra lá. Mas vamos falar sobre isso, mas antes deixa eu pedir aqui o seu gostei, afinal de contas você sabe, né? O seu gostei ajuda a gente demais aqui do canal. Ó, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, porque aqui todo dia tem vídeo novo sobre a novela Renascer. Você que é meu inscrito, ó, meu muito obrigado. E a novela começou justamente com a Eliana seduzindo o Egídio, que caiu igual um pato. Mas ali a gente tem uma relação bem tóxica, né? Porque a Eliana tá meio que enganando o Egídio para conseguir alguns benefícios, afinal sabemos que nesse ponto a Eliana é bem interesseira. Ela fez a mesma coisa com o delegado lá atrás para descobrir sobre o passado da Buba, mas dessa vez ela tá mexendo com o Egídio e muita gente acabou até aconselhando a Eliana a parar de falar com o Egídio, porque com o Egídio não se brinca. Mas a Eliana não tá dando muita bola, de repente ela achando, eu sou da cidade grande, eu sou do Rio, jamais vou ser enganado por alguém do interior. E olha, que aviso não faltou. A Joana mesmo acabou dando seu depoimento pra lá de forte para Eliana, né, contando os abusos e o sofrimento que a dona Joana acabou sofrendo enquanto vivia lá na casa do Egídio. O tempo que eu morava lá na fazenda dele, trabalhava lá, ele roubava minhas roupas e levava pra casa, fazia Dona Yolanda vestir debaixo de pau e pé da contragosto. E a Eliana também já tinha o exemplo da dona patroa, né? Já que as duas moram praticamente juntos e a Yolanda já tinha contado várias vezes o quanto o Egídio pode ser cruel. Aliás, a própria Eliana já viu com seus próprios olhos. Ou você não se lembra lá atrás quando o Egídio foi buscar a Sandra lá na casa da Jacutinga? E se não fosse lá a faquinha da Eliana nas partes íntimas do Egídio, uma tragédia poderia ter acontecido naquele momento. Então, muita coisa já aconteceu e a Eliana sabe que ela não tá mexendo com uma pessoa assim, digamos, tão da paz. Não é à toa que até a Mariana acabou aconselhando a Eliana, mas a Eliana tá cega, quer vingança. E sabe o que é o curioso? Quando foi o caso da Mariana, a Eliana falou, tá, mas você tá com José Inocêncio que matou o seu avô? Ou seja, é um mais cego que o outro ali. É impressionante, mas lembrando que até então a gente não sabe quem matou o avô da nossa querida Mariana. Porém, uma coisa que a Eliana não gosta muito é quando o Egídio começa a falar do nosso querido José Venâncio. Afinal de contas, ele jura que não matou ele, mas a Eliana meio que desconfia. Quer dizer, não só a Eliana, mas todo mundo ali. E eles acabam até deixando pra lá esse assunto. A Eliana meio finge acreditar. O Egídio acaba dizendo que não. E mais uma vez eu me pergunto, né? Por que a Eliana nunca questionou? Porque não teve até então uma investigação sobre essa morte. E aí você vai dizer, antes de você falar, lá não tem delegado. Bom, a morte do Firmino teve delegado. A morte do Belarmino teve delegado. Mas a morte do José Venâncio, 30 anos depois, em pleno 2024, não tem, tá bom.
O painho, amigo de governador, amigo de prefeito, amigo de juiz, vai deixar por isso mesmo, né? Mas vamos voltar aqui, falar dessa união entre Egídio e a Eliana, porque o Egídio vai acabar propondo fazer uma, digamos, assessoria jurídica para Eliana, para ver se ele consegue aí alguma coisa das terras, da herança de José Venâncio. E também serve como um contragolpe, já que o painho ofereceu uma assessoria jurídica para dona Yolanda, ou seja, não sei quem é pior desses dois coronéis. De onde veio esse ódio todo, hein, coronel? Digamos que José Inocêncio tenha atrelado o destino dele ao meu quando matou meu pai. Mais pra frente na novela, ainda isso vai desenrolar porque vai ter um encontro pro painho, mas eu vou deixar pra falar um pouquinho mais pra frente sobre o encontro desses três que foi, ó, de arrepiar. Mas então, vamos falar de Morena e da Teca. Vocês viram que a Teca acabou levando os garotos, né, pra casa da Morena para ver se eles podiam ficar ali por um tempo até que eles pudessem voltar ou ficar, enfim, decidir o futuro deles. E aí que a Morena acaba descobrindo quem é, na verdade, o tal Dudu, que é o pai da criança da Teca, e ela fica bastante preocupada com a situação. Afinal, se o segredo for descoberto, a casa dela vai acabar caindo, já que muita gente já sabe sobre essa situação, menos o painho. Imagina só quando o painho descobrir toda a verdade. Mas o Du acabou pressionando a Teca, mas ele tem um ponto bastante interessante. Quando a casa cair, vai sobrar pra Teca. Essa parada vai feder, Teca. Escuta só o que eu tô dizendo. Só tu não dá pala que não tem erro. Você não dá pala. Muito dificilmente não vá sobrar pra ela. O Du às vezes parece meio inconsequente, mas ele tá falando a verdade. Ainda mais porque ele é um garoto de rua e sabe que sempre a culpa é dele. Ele já cresceu acreditando nisso. Imagine agora quando ela tá numa situação pra lá de delicada. Mas também dá pra ver no rosto a alegria do Neno e do Pitoco, porque pela primeira vez estão dormindo numa casa, podem tomar banho, podem estar comendo. Você vê uma alegria genuína nos garotos. E o Tião, hein? Continua a ler a Bíblia, só que o José Bento acaba dando um banho de água fria no Tião, contando aí umas verdades para o Tião, que tá meio assustado. Afinal, para ele, tudo aquilo ali é um mundo novo. Ele tá começando a leitura ali da Bíblia, tá conhecendo um pouco mais de sua fé, mas o José Bento, já é um homem mais experiente, conhece um pouco mais de história, acabou falando umas coisas que mexeram demais com o Tião. Até mesmo porque não há como criticar o best-seller mais vendido de toda a humanidade, não é? Se nesse primeiro papo o José Bento fez um discurso contra alguns líderes religiosos, aí para passar um pouquinho de pano, num outro momento chegou o pastor Lívio para defender a religião, para defender a fé, ou seja, bate de um lado, mas defende do outro para sempre manter o equilíbrio. E lá a gente descobriu que o Tião tinha devolvido a Bíblia ao pastor após ouvir algumas coisas que o José Bento acabou contando. Que me dei conta que a palavra de Deus não foi escrita por um sujeito como eu. As palavras que estão aqui, Tião, foram escritas pelo homem. Eu tô sabendo. Só para lembrar, né, que tudo que eu falei aqui é novidade dessa versão, né? Primeiro porque o Du nunca foi pra fazenda, como tá acontecendo na versão remake. A Eliana e o Egídio, no caso lá atrás, a Eliana e o Teodoro vão se aproximar sim, mas isso mais pra frente na novela. Nesse período, a Eliana estava em São Paulo junto com o Damião. O Damião estava aprontando todas, ele até parecia um bicho do mato na cidade, porque ele estava todo curioso, todo estranho. Outra coisa que não aconteceu lá, mas aconteceu aqui, é justamente essa aproximação da Zinha com a Joana, cada vez mais evidente que a Zinha tá apaixonada talvez não, mas atraída pela Joana. Lá em 93, o Zinho nunca ficou
com a Joana e muito menos ele também era cantor. Sabe o que eu fiquei pensando? Quando o José Bento tava comendo lá na vendinha do Norberto, eu pensei, pô, tá na hora do Norberto contratar alguém, né? Por que ele não contrata o Tião? Porque o homem atende, o homem faz fofoca, faz comida, vende tudo, ou seja, só ele sozinho faz aquilo. Ou por isso que ele só pensa na Jacutinga, acabar não tendo tempo para viver. E para fechar, vamos falar desse encontro entre José Inocêncio, Egídio e Eliana, hein? Deu o que falar, afinal de contas agora o Egídio vai fazer assessoria jurídica da Eliana. Antes que o amigo pegue mais ar, a conversa que vai ter, ó, dona Eliana, viu? Eu tô aqui mesmo pra retribuir a gentileza que o amigo fez mandando o filho Zé Bento dar aquela consultoria jurídica pra dona patroa. E o painho que ficou pé da vida justamente quando o Egídio acabou tocando no assunto José Venâncio. Bote logo uma tampa em cima desse caixão. Até respeito à memória do seu filho. Se o sujeito abrir essa boca pra falar de meu filho, eu juro que eu não respondo por mim. Não tá mais aqui quem falou. Mas as coisas podem piorar, né? Porque a Eliana vai pedir exame de DNA do filho da Teca. Aí você imagina, vai dar negativo? A confusão que vai dar. E isso se não acusarem o painho de estar armando justamente essa gravidez da Teca para não darem nada para Eliana. Eu quero ver como os inocêncios vão explicar essa situação perante o juiz. Mas o que foi cômico mesmo foi depois, porque com o contrato, né, com o acordo que o Egídio propôs ao painho, ele acabou levando para o Zé Bento. O falso advogado, né, o advogado que não é o painho, até acaba falando que quer conversar com ele justamente porque tem a confiança dele. O mais engraçado foi o José Bento falar que ele geralmente cobra por essa consultoria. O homem é um sarro. Normalmente eu cobraria por esse serviço aqui, mas como é pro Não vem com sua gracinha não, rapaz. Me diga logo, o que é blefe? Mas agora eu quero saber de você, o que você achou desse capítulo da novela Renascer? Comenta aí, tô muito curioso para saber sua opinião. Então até a próxima, noveleiros sedentos por spoilers. Fui!